Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa primeira aula de ciências do sexto ano. E hoje vamos falar sobre um assunto muito bacana. Hoje vamos falar sobre as substâncias e misturas. O nosso objetivo hoje é identificar e classificar um sistema com substâncias e misturas homogêneas e heterogêneas, identificando as suas diversas fases. Bem, para começar, vamos falar do seguinte. Você já se perguntou de que são feitas as coisas? Na verdade, tudo na natureza é formado por átomos. Um átomo é a menor parte da matéria. Tudo que existe é formado por átomos de elementos químicos que se juntam e, por seguinte, formam moléculas. Então, eu tenho átomos que se juntam, que formam moléculas, e essas moléculas vão formar substâncias. A partir de então, os elementos químicos que formaram, os átomos que formaram moléculas que formam substâncias, esses elementos químicos vão ter diversas conformações e diversas quantidades de átomos que estão ligados entre si. Por exemplo, a água. A água ela é formada por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, esses átomos se unem, um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio e forma a molécula da água. Então, a partir disso, os elementos químicos eles são classificados em uma tabela chamada tabela periódica. A partir do que o átomo ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons, que são elementos do átomo, eles são classificados nessa tabela. Classificados de acordo com características semelhantes que existem entre eles. Então, essa tabela serve para identificar todos os elementos que existem na natureza, inclusive elementos criados pelo próprio homem. Essa tabela periódica vocês verão bastante em outra série no nono ano. Mas o que eu quero falar para vocês agora é que, afinal de contas, o que é uma substância? Uma substância, pessoal, nada mais é do que a união de dois ou mais átomos. E elas podem ser classificadas como substâncias simples, ou também chamadas de substâncias puras, que são formadas por um único elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio se junta um átomo com outro átomo e forma uma molécula de oxigênio. E assim como os outros elementos químicos se formam aos pares, formando substâncias puras ou simples. Além disso, um átomo pode se juntar com átomos de outros elementos, formando substâncias compostas, que são formadas por mais de um elemento químico. Como, por exemplo, como eu já falei, a água, que se junta um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio. Ou o gás carbônico, que junta-se um átomo de carbono com dois átomos de oxigênio. Então, as substâncias que existem na natureza raramente são encontradas da forma pura, porque elas são encontradas misturadas com os outros elementos. Então, você encontrar algo realmente puro na natureza é raro. Elas estão sempre misturadas com diversos elementos e os átomos vivem o tempo todo combinando-se entre eles mesmos e criando novas misturas. E, por exemplo, a água que bebemos. A água ela não é pura. Você pode falar que eu bebo uma água pura, só que uma água pura ela é preparada em laboratório. A água que bebemos ela é misturada com sais minerais dissolvidos, outras substâncias que a deixam mais saudável para nós. Além disso, essa água pura que existe, que é criada em laboratório, ela é criada através de um processo chamado destilação. A destilação é o processo em que você aquece a água e a água ela evapora e passa por um tubo, um condensador, em que ele transforma a água em forma de vapor para a forma líquida. E essa água líquida vai para outro recipiente, resfriando, voltando ao estado líquido. Então a água sai do estado líquido, vai para o estado de vapor, resfria e cai em outro recipiente no formato líquido. E no primeiro recipiente fica os sais dissolvidos que haviam antes. Então, por exemplo, se você tem uma água com sais, por exemplo, uma água do mar,
você pode aquecer essa água, passar por um destilador e destilar essa água, fazer com que ela volte ao estado líquido em outro recipiente sem sais. E aí você terá uma água pura. Essa água pura, ela é uma água, como falei para vocês, sem sais, mas também existem diversos tipos de água além dessa água pura. Nesse QR Code, você vai descobrir como se produz essa água pura, essa água destilada. Além disso, já pensou, eu queria perguntar a você uma coisa. Quantos tipos de água você conhece? Existem diversos tipos de água, gente. Não é só aquela água da torneira, aquela água potável. Por exemplo, existe a água salobra, a água pura, a água mineral, adicionada de sais, água poluída, água contaminada, água deionizada. São diversos tipos de água. E aí, você tem nesse QR Code, você pode apontar a tela do seu celular e descobrir os diversos tipos de água que existem. Então, faz aí, eu te proponho esse desafio. Pesquisa um pouco mais sobre os tipos de água, vai ser muito bacana descobrir isso. Além disso, vai lá na cozinha e tenta ler o rótulo da sua água mineral. Você vai perceber que tipo de água ela é. É água mineral? É água adicionada de sais? Que tipos de sais existem nessa água? Qual a quantidade de sais que estão dissolvidos nessa água? Você vai perceber que nem toda a água daquele garrafão azul é água mineral. Às vezes pode ser uma água adicionada de sais. E você vai descobrir a diferença também olhando nesse QR Code. Continuando o nosso assunto, eu quero falar para vocês o que é uma mistura. Na verdade, quando falamos estamos junto e misturado, mas o que é uma mistura? Será que tudo que está junto está de fato misturado? Está junto e misturado é a mesma coisa ou não? Na verdade, o que será mistura? A mistura, gente, é a união de duas ou mais substâncias, cada uma delas sendo chamada de componente da mistura. Então, cada elemento da mistura eu vou chamar de um componente. A partir disso, esse componente ele pode ser de diversos tipos, né? Nem toda mistura pode ser de fato líquida, né? Nós temos, por exemplo, a água que bebemos, tanto a água da torneira, a água encanada. Ela existe um grande número de substâncias dissolvidas nela, como eu te falei, aquela água que vem lá da torneira. O álcool, a gasolina são substâncias, são misturas. Não é que nós pensamos que é somente uma substância, mas são uma mistura. Por exemplo, o álcool do posto de gasolina ele é o álcool hidratado. Nós temos o álcool etílico com a água. Ou ainda materiais sólidos, como o ouro. O ouro de 18 quilates, ele é uma mistura de 75% de ouro e 25% de cobre e prata. Então, uma mistura não necessariamente precisa ser líquida. Ela pode também estar no formato gasoso ou líquido. E também sólido. De acordo com o aspecto visual, essa mistura pode ser classificada de duas formas. Como mistura homogênea ou mistura heterogênea. E a diferença de uma para outra vai ser de acordo com o número de fases que observamos nela. Fase é aquilo que você enxerga na mistura. Você vê uma cor, vê duas. Isso que você enxerga não necessariamente precisa ser visto a olho nu. Se você vê estruturas diferentes ao microscópio, essa substância também pode ser considerada como uma mistura. Portanto, por exemplo, aqui tem um recipiente com óleo, água e areia. Isso é uma mistura que tem três fases, porque eu posso observar o óleo, a água e a areia. Então, esses diversos tipos de bebidas com uma ou mais fases, com duas ou mais fases. Então, essa mistura pode ser homogênea se tiver uma fase só, ou heterogênea se tiver duas ou mais fases. Uma mistura homogênea é toda aquela mistura, como eu falei para vocês, que apresenta somente uma única fase. Por exemplo, o ar. Você pensa que o ar não tem nada, mas o ar ele é uma mistura de gases. Ao ver um copo vazio entre aspas, porque aquele copo não está vazio, aquele copo ele está cheio de ar, está com uma mistura de gases. E o ar que respiramos, ele tem em média 78% de um gás chamado nitrogênio, que ele entra em nosso corpo e volta sem causar alterações. Temos o gás importantíssimo para a nossa respiração, o gás oxigênio, que serve como fonte de energia para nossas células, que participa com 21%
da sua proporção no ambiente. Temos o gás argônio, que não influi na nossa respiração, e o gás carbônico com 0,03%, que também influi na nossa respiração quando o expiramos. Isso estou falando, pessoal, de um ar seco com a ausência de poluentes, porque no ar também nós temos diversas partículas microscópicas que não observamos e até às vezes observamos na poeira de casa, que de fato faz com que o ar seja uma mistura homogênea e às vezes heterogênea quando o ar está poluído. A partir disso, nós temos também outros exemplos de misturas homogêneas. Quando você vê essa fileira de copos, você pode dizer, esse copo é somente de água? É de água pura? Não, esses copos podem conter água e álcool, água e acetona, pode conter água e sal dissolvido. Você não sabe, olhando assim, se essa água, se essa substância é somente pura ou é uma mistura homogênea, porque você observa somente uma fase. Assim como a gasolina, que você observa somente uma única fase, uniforme, uma única cor, mas que ela é formada de diversas substâncias, então ela é uma mistura homogênea. Ou ainda a medalha de bronze, que é uma liga metálica que é formada pela união de dois metais. Já numa mistura heterogênea, é toda mistura que apresenta mais de uma fase. Então ela pode apresentar 2, 3, 4, 5 diversas fases. Por exemplo, aqui nessa mistura de óleo, água e areia, ou até mesmo naquela pedra do calçamento, o granito, aquela pedra da mesa bonita que você possa ter na sua sala. O granito ele é uma mistura sólida, uma rocha que possui 3 tipos de minerais: o quartzo, o feldspato e a mica. Além disso, nós temos outras misturas que aparentemente são homogêneas à primeira vista, mas que quando espera-se um tempo ou são vistas no microscópio, percebe-se que elas são heterogêneas, como por exemplo o leite. A princípio você vê o leite como uma mistura homogênea, mas se for observá-lo no microscópio, verá que existem diversos tipos de partículas diferentes, de células diferentes dentro do leite. Um suco de laranja, por exemplo, você aparentemente vê ali o suco uniforme, ou um suco de caju, mas alguns minutos depois você vê a diferença de fases dentro do suco. Ou até mesmo o sangue, que aparentemente é um vermelho uniforme, mas se você deixá-lo em repouso ou observá-lo no microscópio, observará diversos tipos de célula dentro dessa mistura. Ou ainda, por exemplo, um copo de água com gelo, que você pode pensar, não, eu tenho somente água no formato sólido e água no formato líquido. Mas ainda assim, são duas fases, é uma mistura heterogênea, que tem uma substância que é a água no estado sólido e outra no estado líquido. E eu observo duas fases, a fase sólida e a fase líquida. Então, gente, eu quero perguntar a vocês, o líquido aí abaixo, ele é uma substância ou uma mistura? Como você pode saber? Somente olhando para ele, esse líquido transparente, você tem como saber o que tem nele? É água com sal? Isso é álcool? Isso é uma substância dissolvida, é uma substância pura? O que será essa substância? Bem, isso nós vamos saber na próxima aula, como descobrir se uma substância é pura ou não, se é uma mistura homogênea, como descobrir que tipo de substância é a partir de testes que podem ser feitos com aquela mistura. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.